As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, Livro 4, Capítulo 13. Longe, ao norte, no país de Lot, chegavam rara e imprecisamente as notícias sobre a busca do Graal. Morgause esperou pela volta de seu jovem amante Lamorak, e então 6 meses mais tarde deram-lhe a notícia de que ele morrera na busca. Ele não foi o primeiro, pensou, e não será o último a morrer desta loucura monstruosa, levando os homens à busca do desconhecido. Sempre pensei que aquelas religiões e deuses eram uma forma de loucura. Olhem o que fizeram com Arthur, e agora levaram-me meu Lamorak, ainda tão jovem. Bem, ele se fora, e embora ela sentisse sua falta, e sentiria sempre à sua maneira. Ele estivera ao seu lado mais tempo do que qualquer outro, exceto Lot. Ela não devia resignar-se com a velhice e um leito solitário. Mirou-se em seu velho espelho de bronze, limpou as marcas de suas lágrimas. Depois olhou de novo. Se não era mais aquela beleza estonteante que trouxera Lamorak apaixonado aos seus pés, ainda era uma mulher bonita. Ainda havia muitos homens na terra, e nem todos carregados por esta loucura da busca. Ela era rica, ela era a rainha do reino de Lot e tinha suas armas femininas. Ainda era bela com todos os seus dentes, embora ela tivesse que escurecer suas sobrancelhas e pestanas, que agora eram de cor tão esmaecida. Bem, sempre haveria homens, todos eram tolos, e uma mulher inteligente podia fazer deles o que quisesse. Ela não era boba como Morgana, para se prender à devoção ou à virtude, nem sonhador idiota como Gwenfor, para sempre pensar sobre sua alma. De tempos em tempos, alguma história sobre a busca, cada qual mais fantástica do que a última, chegava até ela. Lamorak, ela ouvira voltar afinal para as terras de Pelennor, levado por um antigo rumor sobre um prato mágico que era mantido na cripta sob o castelo. E lá ele morrera, gritando que o Graal flutuava à sua volta, nas mãos de donzelas, na mão de sua irmã Elaine, tal como ela tinha sido na infância. Morgause imaginava o que ele realmente vira. Do país próximo às muralhas romanas também vieram notícias de que Lancelot estava enclausurado como louco em algum lugar no país de Sir Ectório, e que ninguém ousava mandar dizê-lo ao rei Arthur. Então ela soube que seu irmão Bors viera e o reconhecera, e ele voltara à razão e fugira, se para levar a busca adiante ou para voltar a Camelot. Ela não sabia, nem se importava com isso. Talvez pensou, com sorte ele também morrerá na busca, senão os encantos de Gwenfor levá-lo-iam de volta a Arthur e a sua corte. Apenas o seu sensato Gwydion não partira na busca, mas ficara em Camelot perto de Arthur. Se Gawain e Gareth tivessem feito o mesmo, agora, afinal, seus filhos haviam chegado ao lugar que sempre lhes pertencera com Arthur. No entanto, o seu modo de saber o que estava acontecendo era outro. Viviane dissera-lhe em sua juventude em Avalon que não tinha a paciência e a firmeza necessárias para iniciação nos mistérios. E Viviane, ela sabia agora, estivera certa. Quem desejaria abandonar a vida por tanto tempo? Por vários anos ela acreditara que as portas da magia e da visão estivessem fechadas para ela, exceto por alguns truques que ela aprendera. E então ela começara a compreender, quando pela primeira vez usara sua magia para descobrir o parentesco de Gwydion, que a arte da magia estava lá esperando-a, não necessitando que ela fizesse nada, a não ser querer, não tendo nada a ver com as complexas regras druidas e as limitações sobre seus usos, ou mentiras sobre os deuses. Era simplesmente uma parte da vida, lá acessível, não se relacionando com o bem ou o mal, mas disponível para qualquer um que tivesse o desejo e a crueldade para usá-lo. Todos aqueles que se fingem religiosos, Morgause pensou, só querem manter as fontes do poder em suas próprias mãos, mas agora eu as tenho livremente, e por minhas próprias mãos, sem me limitar com juramentos sobre o seu uso ou destino.
Então agora, nesta noite, trancada longe dos criados, ela fez suas preparações. Sentiu uma simpatia desapaixonada pelo cão branco que trouxera para dentro, e num momento de genuína repulsa, quando lhe cortou a garganta e colocou-o no prato para receber seu sangue quente, mas, apesar de tudo, era seu próprio cão, tão dela quanto qualquer porco que ela estivesse sacrificando pelo prazer de sua mesa. E o poder do sangue derramado era mais forte e mais direto do que o poder conseguido por longas preces e pela disciplina do sacerdócio de Avalon. Diante da lareira, uma de suas criadas estava deitada, drogada e pronta, não uma desta vez, por quem ela tivesse qualquer afeição ou necessidade real. Aprendera aquela lição quando tentara isso da última vez. Ela poupou um pensamento de arrependimento pelo desperdício de uma boa fiandeira. Daquela vez, pelo menos, esta não seria uma perda para ninguém, nem mesmo para a cozinheira que tinha meia dúzia de ajudantes além do que precisava. Ainda sentia um certo escrúpulo nas preliminares. O sangue marcando suas mãos e testa estava desagradavelmente pegajoso. Mas parecia-lhe quase poder ver, elevando-se do sangue como fumaça, os finos fluxos de poder mágico. A lua minguara até tornar-se uma faixa muito fina no céu, e ela sabia que aquela que esperara por sua chamada em Camelot estava pronta. No preciso momento em que a lua moveu-se para o seu quarto adequado no céu, ela despejou o resto do sangue no fogo e chamou 3 vezes em voz alta: Morag, Morag, Morag. A mulher drogada ao pé do fogo, Morgause lembrava-se vagamente de que seu nome era Becca, ou algo parecido. Moveu-se, seus olhos vagos assumiram profundidade e propósito. E por um momento, quando se levantou, pareceu que ela vestia as roupas elegantes de uma das damas de Gwenfar. Sua voz também não era o áspero dialeto das pouco instruídas camponesas, mas o discurso cuidado das damas da corte sulista. Cá estou a seu chamado. O que quer de mim, rainha das trevas? Conte-me sobre a corte. O que é da rainha? Ela está mais solitária desde que Lancelot partiu, mas frequentemente chama o jovem Gwydion à sua presença. Já ouviram-na dizer que é como se fosse o filho que nunca teve. Creio que ela esqueceu-se de que ele é filho da rainha Morgana, disse a jovem. O discurso cuidado, incompatível com o ajudante de cozinha de olhos vazios em sua bata amorfa. Ainda põe remédio no seu vinho na hora de dormir? Não é necessário, majestade, disse a voz da estrangeira que vinha através da ajudante de cozinha. As regras da rainha não lhe vêm agora, há mais de 1 ano, portanto parei de dar-lhe a droga. Mas, de qualquer forma, o rei só vem muito raramente para a sua cama. Assim, o último dos temores de Morgause não podia quietar-se agora, de que de algum modo, contra todas as probabilidades, Gwenfar desse à luz a uma criança para colocar em perigo a posição de Gwydion na corte. Além disso, os súditos do rei jamais aceitariam uma criança como rei, após os longos anos de pacifício reinado de Arthur. Nem ela supunha Gwydion teria escrúpulos em aniquilar um pequeno e indesejável rival. O melhor, porém, era não facilitar. Arthur mesmo, afinal de contas, tinha escapado do complô que ela e Lot haviam urdido e vivera para ser coroado. Eu esperei demais. Lot devia ter sido rei daquelas terras anos atrás, e eu rainha. Agora não há ninguém para impedir-me. Viviane se foi, Morgana está velha, Gwydion far-me-á rainha. Eu sou a única mulher viva a quem ele dará ouvidos. O que houve com Sir Mordred Morag? A rainha e o rei confiam nele? Mas a voz cresceu e tornou-se grossa e pesada. Não posso ficar. Mordred está constantemente com o rei. Uma vez eu ouvi o rei dizer-lhe: e minha cabeça dói. O que faço aqui ao pé do fogo? A cozinheira
Me esfolará viva. Era a voz idiota de Becca, grosseira e sombria, e Morgause sabia que lá longe, em Camelot, Morag afundara-se em seu sonho bizarro de que se encontrara face a face com a longínqua rainha do reino de Lot ou a rainha das fadas. Morgause segurou a panela com o sangue, despejando as gotas restantes no fogo. Morag, Morag, ouça-me, fique, eu ordeno. Minha rainha, veio a voz longínqua da dama. Sir Mordred tem sempre a seu lado uma das donzelas da Dama do Lago. Dizem que ela é, de uma certa forma, aparentada com Arthur. Niniane, filha de Tailessin, Morgause pensou. Eu não sabia que tinha deixado Avalon, mas por que ela ficaria agora? Sir Mordred foi nomeado capitão da cavalaria enquanto Lancelot estiver fora da corte. Existem rumores. E o fogo, minha senhora, porá fogo em todo o castelo. Becca esfregava seus olhos e choramingava perto do fogo. Enfurecida, Morgause empurrou-a selvagemente e a garota caiu, gritando, no fogo, mas ela ainda estava sob encantamento e não conseguiu fugir das chamas. Maldita seja! Ela acordará a casa toda. Morgause estendeu a mão para puxar a garota das chamas, mas suas roupas pegaram fogo e seus gritos eram terríveis, espetando os ouvidos de Morgause, como alfinetes incandescentes. Ela pensou com um traço de piedade. Pobre moça, não há nada a fazer por ela agora. Ela estaria tão queimada, não poderíamos ajudá-la ainda que vivesse. Ela puxou a garota que gritava e lutava para fora do fogo, esquecendo-se das queimaduras de suas próprias mãos, e aproximou-se por um momento, pousando a cabeça na testa da moça como se quisesse consolá-la. Então, com um só golpe, cortou sua garganta de orelha a orelha. O sangue jorrou no fogo e a fumaça saiu rápida pela chaminé. Morgause encontrou-se tremendo pelo poder inesperado, como se ele se espalhasse por todo o aposento, por todo o reino de Lot, por todo o mundo. Ela jamais ousara tanto, mas agora ela viera até ela, sem que a buscasse. Parecia que ela pairava sobre a terra, incorpórea, de modo após anos de paz havia exércitos nas estradas e na costa oeste, homens cabeludos em barcos com proas em forma de dragão. Apontavam nas praias, saqueando e queimando cidades, destruindo monastérios, raptando mulheres nos conventos onde viviam, como um vento purpúreo, correndo até as fronteiras de Camelot. Ela não estava certa se o que via agora estava acontecendo naquele exato momento ou ainda estava por vir. Ela gritou através da crescente escuridão: "Deixe-me ver meus filhos na busca do Graal." A escuridão encheu o aposento, negra e espessa, com um curioso cheiro de queimado, enquanto Morgause permanecia abaixada, batida sobre seus joelhos pela força do poder. A fumaça clareou um pouco, com um pequeno movimento na escuridão, como a efervescência de uma panela. Então ela viu, na luz, que se ampliava a face de seu filho mais novo, Gareth. Ele estava sujo e desgastado pela viagem, suas vestes enxovalhadas, mas sorria com uma antiga jovialidade, e quando a luz aumentou, pôde perceber o que ele olhava, a face de Lancelot. Ah, Gwenhwyfar não lhe prestaria atenção agora, não a este homem doentio e desgastado com cabelos prateados e os traços da loucura e sofrimento nas linhas em torno de seus olhos. Ele parece de fato um espantalho. O antigo ódio surgiu nela. Era intolerável que seu filho mais jovem e melhor admirasse este homem, o amasse e seguisse, como o fizera quando era uma criança conversando de modo infantil com cavaleiros de madeira. Não, Gareth, ela ouviu a voz de Lancelot, suave no silêncio do quarto. Sabe por que não voltarei à corte? Não falarei na paz da minha própria alma, nem da paz da rainha, mas jurei seguir o Graal por 1 ano e 1 dia. Mas isso é loucura. O que diabo é o Graal? Em comparação com as necessidades do rei, prestei-lhe juramento, e você também, anos antes de qualquer de nós termos ouvido falar do Graal.
Quando penso em nosso rei Arthur na corte com nenhum dos seus homens leais, exceto aleijados, enfermos ou covardes, às vezes me pergunto se não foi obra do demônio, mascarando tudo como se fosse obra de Deus e vindo para separar os cavaleiros de Arthur e levá-los para longe dele. Lancelot replicou mansamente: Eu sei que veio de Deus, Gareth. Não tente me tirar isso. E por um momento pareceu que de novo um lampejo de loucura brilhou em seus olhos. Gareth teimou, e sua voz era estranhamente branda. Mas quando Deus faz o mesmo trabalho do diabo, não posso pensar que seja a vontade divina que tudo aquilo que Arthur fez em mais de 1/4 de século possa ser destruído assim. Você sabe que existem bárbaros do norte desembarcando nas praias, e quando os homens desta terra chamarem pela ajuda das legiões de Arthur, não haverá ninguém para enviar em seu auxílio. E assim os exércitos saxões unem-se outra vez, enquanto Arthur senta-se inútil em Camelot a busca sua alma. Lancelot, lhe imploro, se não retornar à corte, pelo menos busque Galahad e faça com que ele volte para o lado de Arthur. Se o rei está velho e sua vontade enfraquece, e Deus permita que eu jamais tenha que falar tanto, então talvez seu filho possa tomar seu lugar, pois que todos os homens sabem que ele é o filho adotivo e herdeiro do rei. Galahad, a voz de Lancelot estava sombria. Pensa que tem alguma influência sobre meu filho? Você e os outros juram buscar o Graal por 1 ano e 1 dia. No entanto, eu cavalguei por algum tempo com Galahad, e sei que o juramento o persegue como naquele dia, que se for preciso ele o buscaria até o fim da vida. Não! Gareth inclinou-se no cavalo e agarrou Lancelot pelos ombros. Isso é o que você tem que fazê-lo ver, Lancelot, que a todo custo deve voltar a Camelot. Ah, Deus, Gwydion chamar-me-ia de traidor do meu próprio sangue, e eu o amo muito. Mas como posso dizê-lo até mesmo a você, meu primo e meu irmão de coração? Eu não confio no poder daquele homem sobre nosso rei. Os saxões que vão ter com Arthur sempre falam com ele, pensam que é o filho da irmã de Arthur, e entre eles, se não sabia, o filho da irmã é o herdeiro. Lancelot disse com um sorriso gentil: Lembra então, Gareth, que sempre foi assim com as tribos antes que viessem os romanos. Nós não somos romanos, você e eu. Mas você não lutará pelos direitos do seu próprio filho? Perguntou Gareth. Cabe a Arthur dizer quem deverá herdar seu trono, se de fato tiver de haver algum rei após ele. Às vezes parecia-me, quando vagava entre as visões da loucura, não, eu não quero falar sobre isso, mas acho que talvez fosse parecido com a visão, que uma escuridão caía sobre toda essa terra quando Arthur se for. E então, deve ser como se Arthur jamais tivesse existido? O que houve com o seu voto a Arthur? Gareth perguntou e Lancelot suspirou. Se for de sua vontade, Gareth, procurarei Galahad tão rápido quanto puder, e precisa persuadi-lo de que a sua lealdade para com o rei está acima de todas as buscas graals ou deuses. Lancelot perguntou tristemente: E o que acontecerá se ele não quiser vir? Se ele não quiser, então talvez ele não seja o rei de que precisaríamos depois de Arthur. E neste caso, estamos nas mãos de Deus, e que ele nos ajude a todos. Primo, e mais que um irmão, abraçou-o Lancelot. Estaremos nas mãos de Deus, não importa o que aconteça, mas juro a você, procurarei Galahad e trá-lo-ei comigo para Camelot, eu juro. E então, o movimento e o brilho desapareceram. O rosto de Gareth esvaneceu-se e perdeu-se na escuridão, e por um momento havia apenas os olhos de Lancelot, brilhantes e tão parecidos com os de Viviane, que por um instante Morgause sentiu que a sua irmã e sacerdotisa olhava-a com desdenhosa desaprovação, como se dissesse: Morgause, o que fez você agora? Depois dessa visão também fumaça, da qual todas as nuvens de poder mágico haviam desaparecido, e o corpo flácido e enxágue da mulher morta deitada na lareira.
Lancelot, Lancelot, maldito seja, ele ainda podia destruir seus planos. Morgause sentiu seu ódio como uma dor que corroía seu corpo, um aperto em sua garganta que atravessava seu corpo até o útero. Sua cabeça doía e ela sentiu-se mortalmente nauseada com as consequências da magia. Ela não desejava mais do que afundar-se perto da lareira e dormir horas a fio, mas precisava ser forte, forte com os poderes da feitiçaria que ela tinha conseguido. Ela era a rainha do reino de Lot, a rainha das trevas. Ela abriu a porta e atirou o corpo do cão no monturo de esterco, desprezando o fedor repugnante que dali exalava. Sozinha, não podia lidar com o corpo da ajudante de cozinha. Ela estava prestes a pedir ajuda quando parou, as mãos no rosto ainda marcado e pegajoso como sangue. Ninguém podia vê-la assim. Foi até a bacia e o vaso de água, lavou as faces, mãos e trançou o cabelo. Ela nada podia fazer quanto às manchas de sangue em suas vestes, mas agora o fogo apagara-se e quase não podia haver luz no quarto. Afinal, ela chamou o mordomo e ele veio até a porta com uma ávida curiosidade no olhar. O que se passa, majestade? Eu ouvi gritos. Há alguma irregularidade por aqui? Ele segurou a luz e Morgause sabia bem como ela lhe parecia. Bela desgrenhada, como se pudesse ver-se através de seus olhos nos resultados da visão. Eu poderia estender minha mão e tê-lo agora, sobre o corpo da garota, pensou, sentindo a estranha cãibra de prazer do desejo e interiormente riu, mas expulsou a ideia vagarosamente. Haveria tempo para isso. Sim, há um grave problema, pobre Becca. Ela indicou o cadáver flácido. Ela caiu no fogo e quando eu a ajudava a salvar-se, tomou a faca de minhas mãos e cortou sua própria garganta. Deve ter enlouquecido com agonia, pobrezinha. Vê, seu sangue manchou todas as minhas roupas. O homem gritou de consternação e foi examinar a forma sem vida da garota. Bem, a pobre moça não era lá muito certa. Não devia tê-la deixado entrar, madame. Morgause estava perturbada com um leve tom de reprovação que ouvia na voz do homem. Ela pensara mesmo em levá-lo para sua cama? Não lhe chamei aqui para questionar o que faço. Leve-a daqui. Enterre-a decentemente e chame minhas damas. Partirei ao alvorecer para Camelot. A noite caía e uma espessa garoa cobria a estrada. Morgause tinha frio e estava molhada. Quando seu capitão de cavalaria veio perguntar-lhe: "Tem certeza, madame, que estamos na estrada certa?" Isso serviu para aborrecê-la mais ainda. Ela o tinha desejado por meses. Seu nome era Cormac. Era alto e jovem, com uma face parecida com a de um falcão, ombros e quadris fortes. Mas pareceu a Morgause agora que todos os homens eram estúpidos. Ela teria feito melhor deixando Cormac em casa e liberado ela mesma esta caravana. Mas havia coisas que nem mesmo a rainha do reino de Lot podia fazer. Não reconheço nenhuma dessas estradas, no entanto, sei que pela distância que percorremos hoje, devemos estar próximos de Camelot, a menos que você tenha, de algum modo, se perdido na neblina e estejamos seguindo para o norte de novo. Cormac. Em condições normais, ela teria adorado passar uma outra noite na estrada, em seu maravilhoso pavilhão com todos os confortos que podia se dar. E talvez, enquanto todas as suas damas dormissem, ter Cormac para esquentar a sua cama. Desde que tomei o caminho da feitiçaria, todos os homens estão a meus pés. No entanto, agora, parece que não quero nenhum deles. Estranho, eu não busquei companhia de nenhum homem desde que a notícia da morte de Lamorak me chegou. Será que estou ficando velha? Ela descartou estes pensamentos e decidiu ter com Cormac. Ela, esta noite e ele. Mas antes precisava chegar a Camelot. Ela devia agir para proteger os interesses de Gwydion e aconselhá-lo.
por isso falou impacientemente. A estrada tem de ser esta, tolo. Eu fiz essa jornada mais vezes do que tenho dedos nas minhas 2 mãos. Pensa que sou idiota? Deus me livre, madame. E eu também já cavalguei nestas estradas frequentemente. No entanto, seja como for, parece-me que nos perdemos, respondeu Cormac, e ela sentiu que sufocaria de exasperação. Mentalmente retraçou o caminho em que viajara com tanta frequência, abandonando a estrada romana e tomando a movimentada rota à beira do pântano para a Ilha do Dragão, seguindo ao longo da serra até alcançar a reta para Camelot, que Arthur alargara e repavimentara a ponto de ficar tão boa quanto a antiga estrada romana. No entanto, de alguma maneira você deixou passar a estrada de Camelot, tolo, que tem aquelas ruínas da muralha romana. De uma forma ou de outra estamos a pelo menos meia hora de distância para a estrada de Camelot. Morgause repreendeu. Nada mais se podia fazer agora a não ser voltar com toda a caravana, e já a escuridão caía sobre eles. Morgause puxou o capuz sobre sua cabeça e insultou seu cavalo através do crepúsculo acinzentado que caía. Nesta época do ano deveria haver mais 1 hora de sol, porém notava-se apenas um brilho pálido de luz a oeste. Cá está, mostrou uma das mulheres. Veja aquela moita de 4 macieiras. Estive aqui um verão para pegar mudas de maçã para os jardins da rainha. Mas não havia estrada, apenas uma trilhazinha subindo uma colina árida, onde devia estar o largo caminho acima dele, até mesmo através da bruma, as luzes de Camelot. Tolice! Por qualquer razão nos perdemos. Tenta dizer-me que não há mais do que uma moita de 4 macieiras no reino de Arthur? No entanto, é aqui que a estrada devia estar, juro, resmungou Cormac. Mas colocou toda a fila de cavalos em movimento de novo, e eles voltaram a trotar, e a chuva continuava desabando, como se caísse desde o começo dos tempos e se esquecesse de parar. Morgause tinha frio e estava deprimida, ansiando por uma ceia quente à mesa de Gwenfar, vinho aquecido com especiarias e uma cama macia, e quando Cormac cavalgou de volta para ela, perguntou cortante: "O que houve agora, idiota? Conseguiu fazer com que nos perdêssemos de novo e passássemos sem ver uma estrada larga como uma carroça mais uma vez? Minha rainha, sinto muito, mas de certo modo, olhe, estamos de volta outra vez ao lugar onde paramos para descansar os cavalos, depois de sairmos da estrada romana. Aquele trapo que deixei cair, eu o estivera usando para limpar a sujeira de um dos fardos." Sua ira explodiu. Será que já houve uma rainha tão amaldiçoada carregar consigo tantos malditos idiotas como vocês? Gritou. Precisamos procurar pela maior cidade de Londínio, por todo o país do verão? Ou devemos voltar e passar a noite toda nessa estrada? Se não podemos ver as luzes de Camelot na escuridão, podíamos, então, pelo menos ouvir os seus sons. Um castelo com mais de 100 cavaleiros e criados, cavalos e gado, os homens de Arthur patrulhando toda a estrada. Tudo que se move nesta estrada pode claramente ser visto das torres da vigia. No entanto, não havia mesmo nada a fazer a não ser acender as lanternas e voltar em direção ao sul outra vez. Morgause cavalgava ela mesma à frente da fila ao lado de Cormac. A neblina e a chuva pareciam encharcar todos os sons e mesmo os ecos, até que através da chuva eles encontraram-se de novo nas ruínas da muralha romana, onde haviam virado antes. Cormac praguejou, mas estava atemorizado também. "Senhora, sinto muito. Não compreendo." "Danem-se todos vocês," Morgause gritou. "Far-nos-á cavalgar para lá e para cá nessa estrada a noite toda?" Entretanto, ela também reconhecia a muralha arruinada. Suspirou fundo, exasperada e resignada ao mesmo tempo. Talvez pela manhã a chuva já terá terminado, e assim poderemos reconstruir os nossos planos até a muralha romana. Pelo menos saberemos aonde chegamos. Se de fato viemos a algum lugar,
e não vagamos de algum modo pelo país das fadas, murmurou uma das mulheres perseguindo-na repentinamente. Morgoso viu o gesto, mas disse apenas: não quero ouvir nada disso. Já é suficientemente ruim estarmos perdidos na chuva e na neblina, sem essas tolices absurdas. Bem, por que estão aí parados? Não podemos cavalgar mais esta noite. Pararemos aqui para acampar e pela manhã saberemos o que fazer. Pretendia chamar Cormac para ficar com ela. Só assim poderia livrar-se do medo que começava a invadi-la. Teriam eles de fato saído do mundo real para se aventurarem no desconhecido? Todavia, não o chamou, e permaneceu deitada, sozinha e acordada entre as mulheres, inquieta, repassando mentalmente cada passo de sua jornada. Não havia sons na noite, nem mesmo o coachar das rãs no pântano. Não era possível perder a cidade inteira de Camelot. No entanto, ela desaparecera do nada. Ou teria sido ela, com todos os seus homens, damas e cavalos que se haviam perdido no mundo da feitiçaria. E toda vez que chegava àquele ponto de seus pensamentos, ela desejava que não tivesse permitido que sua ira a levasse a colocar Cormac de vigia, pois se ele estivesse deitado a seu lado, ela não estaria com a impressão de que o mundo permanecia insanamente fora dos eixos. Tentou dormir muitas vezes e encontrou-se fixando a escuridão sem descanso e insônia. De repente, durante a noite a chuva parou. Quando o dia clareou, embora uma névoa úmida parecesse cobrir tudo, o céu estava sem nuvens. Morgoso acordou de um sono leve e angustiante, um sonho com Morgana, encanecida e velha, mirando-se num espelho como o seu próprio. Saiu da tenda, esperando que o olhar para as colinas descobriria Camelot, e que de fato estavam onde deviam estar, no caminho que levava às torres do castelo de Arthur, ou ainda que tinham enveredado por alguma estrada desconhecida a milhas de distância da rota certa, mas estavam acampados ao pé da muralha romana, que ela sabia estar aproximadamente a 1 milha ao sul de Camelot. E quando homens e cavalos estavam prontos para cavalgarem, ela olhou para o alto da colina onde devia estar o castelo de Arthur. Mas a colina estava verde e o mato crescia ali, desordenado. Eles cavalgaram lentamente ao longo da estrada lamacenta, com várias pegadas onde haviam passado de lá para cá pela metade da noite. Um rebanho de ovelhas pastava no campo, mas quando o homem de Morgoso foi falar com o pastor, este se escondeu atrás de um muro de pedras e não saiu de lá. E esta é a paz de Arthur? Morgoso perguntou-se em voz alta. Creio, minha senhora, sugeriu Cormac com deferência, que deve haver algum encantamento aqui. O que quer que seja, esta não é Camelot. Então, em nome de Deus, o que é? Perguntou Morgoso, mas ela apenas murmurou. Ele apenas murmurou. Em nome de Deus, o que é isto de fato? E não se deu a melhor resposta. Ela olhou para cima de novo, ouvindo a lamúria assustada de uma das suas damas. Por um momento, era como se Viviane falasse outra vez em sua mente, dizendo algo em que Morgoso não acreditaria, que Avalon perdera-se nas brumas, e que se alguém para lá se dirigisse, druido sacerdotisa, e não soubesse o caminho, chegaria apenas à ilha de Glastonbury, que pertencia aos padres. Eles poderiam reconstruir seus passos até a estrada romana, mas Morgoso sentiu um medo cada vez maior. Descobririam eles que a estrada romana também desaparecera, que o reino de Lot desaparecera. Estaria ela só sobre a terra apenas com estes poucos homens e mulheres? Estremecendo, ela lembrou-se de uma das palavras da escritura que ouvira na pregação do padre na casa de Gwenfar, sobre o fim do mundo. Eu vos digo, 2 mulheres estarão moendo lado a lado no moinho, e uma será levada e a outra será deixada para trás. Será que Camelot e todos os seus habitantes haviam sido levados para o céu dos cristãos? Teria o mundo acabado, ficando apenas alguns lutadores como ela própria, vagando sobre a face desse mundo devastado? Mas eles não poderiam ficar ali parados olhando para a trilha vazia, ela propôs. Nós reconstruiremos nosso caminho para a estrada romana,
Se pensou ainda estiver lá, se houver algo lá. Parecia, quando olhou para as brumas levantando-se, como uma fumaça mágica dos pântanos, que o mundo desaparecera, e até mesmo o sol que se levantava era algo insólito. Morgause não era uma mulher caprichosa. Disse a si mesma que era melhor ir adiante e tentar descobrir o caminho de volta do que permanecer naquele silêncio extraterreno. Camelot era real. Um lugar no mundo real não poderia desaparecer completamente. Todavia, se eu tivesse tido a minha chance, se Lot e eu tivéssemos tido sucesso em nosso motim contra Arthur, talvez a terra toda estivesse assim, silenciosa, desolada e cheia de medos. Porque tudo estava tão quieto, parecia que em todo o mundo não havia outro som a não ser os dos cascos dos cavalos, e até mesmo estes pareciam soar como pedras jogadas na água, amortecidos, perdendo-se em círculos. Eles tinham quase alcançado a estrada romana, ou onde deveria estar a estrada romana, quando ouviram o som de cascos na estrada. Um cavaleiro vinha vindo lenta e deliberadamente de Glastonbury. Eles podiam distinguir uma figura escura através da neblina, seguida por um animal muito carregado. Após alguns momentos, um dos seus homens gritou: "Ora, vejam lá! É Sir Lancelot do Lago. Deus lhe deu um bom dia, senhor." "Olá, quem vem lá?" Era de fato a conhecida voz de Lancelot. E quando ele se aproximou, o som familiar dos cascos dos cavalos e da mula carregada pareceu desprender algo do mundo em torno deles. Sons carregados à distância na neblina. E este era um som simples, cães latindo em algum lugar, uma matilha inteira de cães, talvez brigando por causa de comida após uma longa noite de fome. Som que quebrou a quietude com seu barulho simples e normal. "É a rainha do reino de Lot", disse Cormac, e Lancelot adiantou-se para eles, parando seu cavalo à frente dela. "Bem, tia, não esperava encontrar vocês aqui. Meus primos estão com vocês? Talvez Gawain ou Gareth?" "Não, vim só para Camelot." Se pensou, irritada, tal lugar ainda existe na face da terra. Seus olhos repousaram ansiosos no rosto de Lancelot, quando ele disse algumas palavras polidas de saudação. Ele parecia exausto e desgastado da viagem, suas roupas enxovalhadas e não muito limpas. Um manto de piqué pior do que o que ele daria ao seu valete. Ah, o belo Lancelot, Gwenhwyfar não o achará tão elegante agora. Nem mesmo eu lhe estenderia minha mão para convidá-lo para a minha cama. E então ela sorriu e considerou: "Apesar de tudo, ele é belo. Devemos então prosseguir juntos, tia, porque de fato venho na mais triste das missões. Ouvi dizer que buscava o Graal. Descobriu então ou falhou, uma vez que me parece desapontado?" "Não é para um homem como eu encontrar o maior dos mistérios. Entretanto, trago comigo alguém que de fato segurou o Graal em suas mãos. E assim vim dizer que a busca terminou e que o Graal foi-se para sempre deste mundo." Então Morgause viu na mula carregada, coberto por uma mortalha, estava o corpo de um homem e perguntou: "Quem?" "Galahad", Lancelot esclareceu mansamente. "Foi meu filho quem encontrou o Graal, e agora sabemos que o homem algum pode olhá-lo a viver. Quisera ter sido eu, quanto mais não seja, porque tenho notícias muito amargas para meu rei, que naquele que seria rei depois dele. Foi-se antes de nós para o mundo, onde seguirá para sempre sua busca imaculada." Morgause estremeceu. Agora sim será como se Arthur jamais houvesse existido. A terra não terá outro rei a não ser o que está nos céus. Governado pelos padres de Arthur, teve em suas mãos. Mas com raiva ela afastou tais conjecturas. Galahad se foi. Arthur terá que escolher Gwydion para governar depois dele. Lancelot olhou com pesar a mula com o corpo de Galahad, mas foi lacônico. "Devemos prosseguir?"
Não pretendia descansar uma noite na estrada, mas as brumas estavam espessas e temi perder-me. Cheguei a pensar que era Avalon. Não pudemos encontrar Camelot na névoa, tanto quanto Avalon. Cormac começou a dizer, mas Morgause interrompeu-o de mau humor. Acabe com essa tolice. Nos enganamos de caminho na estrada e nessa escuridão. E cavalgamos para lá e para cá pela metade da noite. Também temos pressa de alcançar Camelot, sobrinho. Um ou dois de seus homens ali presentes, que conheciam Lancelot, tinham conhecido Galahad, e agora se reuniam perto do corpo, com expressões de simpatia e palavras gentis. Lancelot ouviu o que todos tinham a dizer, o rosto compungido, e então, com algumas palavras suaves, ele deu o assunto por encerrado. Mais tarde, meus rapazes, mais tarde, haverá muito tempo para pranteá-lo. Não tenho pressa, Deus sabe, em levar tal notícia a Arthur, mas a demora não o fará mais gentil. Vamos. A névoa dissipara-se rapidamente à medida que o sol subia no céu. Eles puseram-se a caminho pela estrada que Morgause e seus homens tinham percorrido várias vezes em busca de Camelot. Mas antes que fossem mais longe, um som quebrou o silêncio da manhã assombrada. Era uma trombeta que soava clara e alta no ar parado, o alto de Camelot. E à sua frente, na moita de 4 macieiras, larga e inconfundível à luz do sol, estendia-se a estrada construída por Arthur para que suas legiões ali passassem. Parecia adequado que o primeiro homem que Morgause visse nas alturas de Camelot fosse o seu filho Gareth. Ele adiantou-se para escoltá-los até os grandes portões de Camelot. Então, reconhecendo Lancelot, correu para ele. O campeão da rainha, curvando-se da sela, atirou-se para Gareth num forte abraço. Então, primo, é você. Sim, acontece que Kai está muito velho e manco para patrulhar as muralhas de Camelot atualmente. Ah, este é um bom dia quando retorna para Camelot, meu primo. Mas vejo que não encontrou Galahad. Lance? Sim, eu encontrei, respondeu com pesar, e o rosto aberto de Gareth, ainda como o de um menino, apesar da barba, foi tomado de desalento ao olhar para os contornos do homem sob a mortalha. Preciso levar logo esta notícia para Arthur. Leva-me até ele, Gareth. Gareth inclinou sua cabeça, repousando a mão sobre os ombros de Lancelot. Ah, este é um mau dia para Camelot. Eu disse uma vez que parecia-me que por trás do Graal está a obra de algum demônio e não de Deus. Lancelot balançou a cabeça e pareceu a Morgause que água brilhante surgia através dele, como se seu corpo fosse transparente, e atrás de seu sorriso triste havia uma alegria oculta. Não, meu caro primo, não deve pensar assim. Galahad teve o que Deus lhe deu, e Deus nos ajude para que o tenhamos também. Mas está por vir, caro Gareth. Deus permita que encontremos a morte com tanta coragem quanto ele. Amém para isso, desejou Gareth, e para a surpresa horrorizada de Morgause, persignou-se então ele e a olhou. Mãe, é você? Perdoe-me, não esperava encontrá-la na companhia de Lancelot. E inclinou-se sobre sua mão com um beijo obediente. Venha, deixe-me chamar um criado para levá-la até a rainha. Ela lhe dará as boas-vindas entre suas damas enquanto Lancelot está com o rei. Morgause deixou-se levar, perguntando-se por que viera. No reino de Lot ela governava como rainha segundo suas próprias regras, mas em Camelot ela podia apenas sentar-se entre as damas de Gwenfar, e não mais saberia de nada, nada do que se passava além do que um de seus filhos se dignasse a contar-lhe. Ela ordenou ao criado: diga a meu filho Gwydion, Sir Mordred, que sua mãe está aqui, e peça-lhe que venha ver-me logo que possa. Mas ela perguntou-se, mergulhada em desalento, se nesta corte estranha ele dar-se-ia ao trabalho de prestar-lhe tal mostra de respeito
como Gareth o fizera, e ainda uma vez ela sentiu que errara ao vir a Camelot.